Boa tarde, minha turma do segundo e do terceiro ano. Boa tarde, família. Que Deus possa abençoar e iluminar cada um de vocês, né? Iniciando a nossa aula, né, hoje, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje. Então, hoje, na nossa hora da contação de história, senta e escuta que a história já vai começar. Então, nós iremos trabalhar com uma fábula, certo? O lobo e o cordeiro, e também com o entendimento do texto. Então, na fábula diz assim, ó: por que você suja a água que bebo? Assim falava, com voz forte e rouca, um lobo feroz. E falava para um cordeirinho que tranquilamente bebia água no riacho. Mas, senhor lobo, o senhor está acima do lugar onde me encontro. Como posso estar sujando sua água? Veja, a água corre de cima para baixo. Eu sei, mas você não devia me responder. Afinal, sou mais forte que você. Dizendo isso, o lobo avançou sobre o cordeirinho, que saiu em disparada. Então, pessoal, essa é uma fábula, né, que conta a história do lobo e o cordeirinho, certo? Eu acho que vocês já ouviram, né, essa mesma fábula, só que uma versão diferente. Essa é só uma parte do texto, né, mas que também tem de outra maneira, contando com outras versões. Mas para a nossa atividade de hoje, né, para a nossa interpretação de texto, vai ser essa aqui. Então, na atividade de vocês está dizendo assim: complete certo. O título do texto como é o título do texto, né? Vocês estão vendo que o título do texto é essa parte que aparece em cima, né? E bem em negrito. Aí, o título do texto seus personagens são, quem são os personagens, né, dessa história? O lobo e o cordeiro. Os fatos narrados no texto acontecem perto de quê? Né, quando vocês forem ver, procura ler novamente. Se não entendeu, lê novamente para que vocês possam entender. Eu não vou dar a resposta, viu, pessoal? Aí na segunda questão, responda. O lobo ficou bravo com o cordeirinho. O que ele falou? Aí você vai descrever o que ele falou. Então, pessoal, nessa atividade vocês só vão precisar mandar as respostas. Faz o desenvolvimento, não precisa copiar a atividade toda, não. Só o desenvolvimento. O lobo tinha razão em dizer isso? Explique sua resposta. Será que o lobo tinha razão em dizer o que ele disse? Que o cordeirinho estava sujando a água? Como era que o cordeirinho estava sujando a água? Se o cordeirinho estava para baixo, né, de onde ele estava, e a água ia descendo. O que vocês acham? Aí, na terceira questão, numere os fatos na sequência do texto. Gente, como é numerar os fatos? Vocês vão ver na sequência do texto, aí vocês vão... Qual foi a parte que veio primeiro, ó? Deixa eu ler aqui, quando diz assim, ó: o lobo retrucou, eu sou mais forte. Essa parte foi a que veio primeiro, né? O cordeirinho respondeu. O lobo perguntou, o cordeirinho foge. Então, o que foi que veio primeiro? Foi o lobo perguntou? Aí depois o cordeirinho respondeu. Depois o lobo retrucou, eu sou mais forte. E depois o cordeirinho foge. Então, qual é? Você vai botando o número. Que veio primeiro? O número 1, depois o número 2, depois o número 3 e em seguida o número 4, certo? Na quarta questão diz assim: depois da resposta dele, dada pelo cordeirinho, o lobo se retrucou. Justifique. Por que ele se retrucou? Né? Você vai dar sua justificativa. De acordo com o texto, assinale as características de cada um do personagem. Então, pessoal, nessa resposta aqui você pode colocar assim, ó: o lobo, bota o nome de lobo, aí você vai dizer quais são as características do lobo. Depois você bota a do cordeiro e diz as características. Aí as características estão aqui, ó. O lobo era manso, feroz, desonesto, bondoso, esperto e calmo. Então, quais são as características do lobo, né? Aí, o cordeirinho, ele era bondoso, ele era humilde, manso,
rápido, feroz, desonesto. Então, você vai ver as qualidades tanto do lobo como tanto as características do lobo como do cordeiro. E na nossa sexta questão, é para você assinar a resposta certa. Mas aí você vai fazer o quê? Só escrever a resposta certa. Você bota sexta, aí coloca qual é a resposta certa de acordo com a pergunta. Aqui diz assim, ó. Desde o início, qual era a intenção do lobo em relação ao cordeiro? Qual é a intenção do lobo? Comer o cordeiro, letra A. Letra B, descobrir se era o cordeiro que andava sujando a água do rio. Letra C, saber se o cordeiro é quem andava falando dele. Eu botei C, mas é D, viu, pessoal? Foi erro de digitação. Fazer amizade com o cordeiro. Qual era a intenção do lobo? Na sétima, durante toda a conversa com o lobo, o cordeiro demonstrou aborrecimento. B, covardia. C, educação. E novamente, mas é D, arrogância. Qual foi a maneira que o lobo se demonstrou? Aí na oitava, de acordo com o texto, porque era impossível o cordeiro sujar a água do lobo. Porque o cordeiro era muito pequeno. B, porque o cordeiro bebia a água depois que ela já havia passado pelo lobo. C, porque o rio era muito grande. D, porque a água do rio era totalmente poluída. Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje, certo? Vocês enviam só a respostazinha de cada questão. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fique aguardando as devolutivas.